Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança. Fala, galera! A gente está começando aqui hoje mais um episódio do Peregrinos Cast. E hoje a gente vai falar sobre os ensinos de João. Hoje eu estou aqui também com a minha host, a Sara. Hello, pessoal, eu sou a Sara, líder associada de jovens aqui na Central e co-host do Danilo. Opa! Estou aqui também com o Yuri, nosso convidado. Se apresente pra gente, por favor. Boa noite, pessoal. Me chamo Yuri, também faço parte aqui da direção jovem da Igreja Central. E é uma alegria estar aqui com vocês, para minha primeira vez, e vamos nessa. A alegria é toda nossa, obrigado. E também com a Iesca, nossa querida amiga, parceira. Se apresenta pra gente, Iesca. Ok. Oi lá, gente. Enfim, meu nome é Iesca, sou aqui da Central de Cacoal. Não ajudo a direção jovem, mas sempre quando os pedem, estou aqui à disposição. É um prazer estar a primeira vez aqui com vocês. Bom, para começar o assunto de hoje, a gente tem que começar a falar sobre João, que era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Vou dar as características dele aqui, vou dar as credenciais dele. João era um pescador de profissão, trabalhando com seu pai e irmão nas margens do Mar da Galileia. É frequentemente chamado de discípulo amado, por causa do seu relacionamento especial com Jesus. João esteve presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a última ceia, a transfiguração e a crucifixão, onde ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Bom, com tudo isso, ele é o discípulo amado, ele e seu irmão Tiago, e ele era conhecido como o discípulo amado, mas só que como que ele era o discípulo amado, sendo que ele e o irmão dele era conhecido como os irmãos Trovão? O que fazia ele ser assim? Eu acho muito interessante quando você começou a apresentar ele como o discípulo amado, né? Mas, assim, quando a gente começa a história de João, a gente descobre que, na verdade, não era bem assim, né? Ele era conhecido como o filho do trovão. Por conta da personalidade dele, né? Ele era explosivo, gênio forte, estupim curto, digamos assim, né? Era, às vezes, um pouco egoísta, mas o interessante é que, conforme a gente vai vendo a vida dele, a gente percebe a transformação, né? Mas era mais por conta do jeito dele, da personalidade, porque tanto dele quanto do irmão, né? Que eram conhecidos como os filhos do trovão. É interessante a gente notar que esse convívio com Jesus fez a diferença na vida deles, né? Como você disse, eles eram pescadores de profissão. Mas no decorrer da nossa conversa, que a gente vai falar um pouco sobre o que ele escreveu, e ele era um escritor nato também. A gente que talvez aí quem gosta de ler mais livros de história, tem todo aquele enredo. Então o João ele consegue prender a gente desde o início da sua história até o final, com detalhes, com aquilo que outros apóstolos não comentam. Então João, além de ser o filho do trovão, que ele vai sendo mudado aos poucos, assim como os outros discípulos, ele também é um escritor sensacional, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente vê também a transformação de todos os discípulos, né? Pra gente perceber como andar com Deus, como andar com Jesus faz diferença na nossa vida. Pedro também era uma pessoa super explosiva, impetuoso, né? Muito ousado ali. E a gente vê que Pedro vai ficando muito mais calmo, vai chegando no fim da vida dele, ele é uma pessoa muito mais calma. Então, pra gente perceber que, cara, se você também é uma pessoa impetuosa, como a ex que falou, estupim pequeno, né? Andar com Jesus aí pode ser talvez o segredo para você ter um pouco mais de paciência, ser mais amoroso, né? Ele tem esse título de discípulo amado. Então, para ver como que essa transformação de Jesus faz tanta diferença na vida da gente, né? E eu acho interessante, né, que quando a gente vê essa transformação nele, a gente percebe que Jesus, ele... eu preciso ser manso já de coração para Jesus me escolher. Não, Jesus, ele olha o coração e, apesar de João, né, ser estupim curto, ser conhecido como filho de trovão, Deus viu uma sinceridade no coração dele que, apesar dessas coisas ruins na personalidade dele, eu vejo muito que João era aquele tipo de pessoa que se entregava muito. Então, assim,
é muito interessante você ver o quão próximo nós podemos ficar de Jesus e o quanto nós ficamos próximos dele, a nossa vida é transformada. Mostra pra gente o quanto Jesus era diferente também, né? Porque imagina naquela época, todo mundo, Jesus se apresentando como Messias, o Salvador, e começa a escolher lá um pescador, alguém que não tinha instrução nenhuma, ou qualquer outro tipo de pessoa que era do ciclo ali social, e não tem nenhum sacerdote, nenhum fariseu, e as pessoas talvez olhando com certa estranheza, né? Mas aquele cara ali que brigou comigo semana passada por causa de 1 quilo de peixe, hoje é discípulo de Jesus. Então eu fico pensando mais ou menos nesse convívio assim, de Jesus com essas pessoas leigas, simples, mas que no fim da história foram sensacionais naquilo que viveram e deixaram de registro pra gente. A gente, nos próximos episódios aí, no último, a gente vai acabar falando sobre Jesus. E a gente vai discutir um assunto que é importante sobre a personalidade ali de Jesus. João, por ter uma personalidade forte, palavrinha difícil de falar, mas por ele ter essa personalidade assim forte, vocês hoje se enxergam mais como sendo um João estressado, bravo, explosivo nas situações do dia, ou vocês se enxergam assim uma pessoa mais calma, sabendo lidar, pensando mais no amor e no que pode entregar para as outras pessoas? A pergunta é meio capciosa, né? É igual, algum tempo atrás eu vi alguém batendo no peito falando assim que ele se achava muito parecido com Paulo. Cara, você é o cara, porque... E eu não sei, assim, me classificar de uma certa forma, porque muitas vezes a gente acaba caindo, né? Talvez eu acredito que a gente esteja justamente nesse ciclo de aprendizado, desse convívio. Não é porque a gente cresceu e nasceu na igreja que nós somos santos, perfeitos e fazemos tudo que é melhor do mundo e você não vale nada. Nós sempre estamos aprendendo. Então eu acredito que João mostra pra gente justamente isso. João ele errou, João ele pecou, mas João sempre se reergueu, sempre se aproximou de Jesus. E no fim da sua história ele era uma pessoa diferente. Então eu acredito que eu me classificaria como alguém que aprende muito com o João. Eu erro, talvez estressado às vezes, calmo às vezes também, mas a gente aprende muito com essas histórias. Sobre a pergunta, estava até conversando com a Sara um episódio antes e eu até falei, maldita a minha boca. Então, assim, algumas coisas eu vendo a história de João, os momentos que ele foi impetuoso e tal, eu me vejo muito. Quem tem um convívio comigo, me vê e tal, acha que eu sou bem tranquila. Algumas coisas eu sou bem tranquila mesmo, mas... Rapaz, pisou no meu calo, meu Deus do céu, sai de perto, entendeu? Aquele tipo de pessoa de não leva desaforo para casa. Então, assim, eu me vejo, assim, algumas atitudes, assim, muito parecida com o João, muito, assim, impetuosa. Que Jesus possa me transformar também, igual ele transformou o João. Sara, quero saber a sua opinião também. E a sua, Danilo? Como é que você? A minha é que eu me vejo às vezes eu me vejo mais como trovão do que como amor. Porque eu também não gosto, eu sou que nem a Iesca. Eu pareço muito calmo, mas só que eu também não gosto de levar muito O desaforo. Danilo fala na lata, né, Danilo? Eu costumo falar. Talvez parecido com Pedro aí, talvez, né? Talvez. Olha, a Iesca me conhece bem. Não tem nem como eu mentir aqui, gente. Mas eu também sou um pouco parecido com o trovãozinho, eu diria, né? Porque eu sou uma pessoa que também... Eu sou de levar desaforo pra casa, mas tem coisa que também eu não levo, não. Mas Deus tem transformado Tudo meu tem coração... limite, né, Sara? Entendeu? Às vezes é aquela pisada no tem calo limite. que é feia, aí não tem como mais. Mas eu acho que é isso, acho que é o que o Yuri falou, a gente também tá aprendendo todo dia, né, pra gente ser transformado e se deixar ser transformado, porque não é só querer, né, João quis, mas ele também se deixou ser transformado, né, não é, eu quero ser transformado, mas aí você tá todo dia reclamando, você tá todo dia batendo boca com alguém, você tá todo dia estressando uma pessoa, aí realmente não tem condição. Então é deixar Deus agir também e transformar o seu coração, né? Eu o acho nosso coração. Interessante, sim, conforme a gente vai estudando sobre a vida de João e tal, tem momentos em que ele foi impetuoso, Jesus com toda a sabedoria foi lá e, peraí, João, não é bem assim, entendeu, João? Calma lá. E a gente vê que em cada observação que Jesus fez, cada puxão de orelha que Jesus fez, João, peraí, parava para pensar mesmo e
e mudava, entendeu? Analisava, né? O que Sim. estava certo, o que não estava. É, porque a gente pode ver que, querendo ou não, até na nossa vida, às vezes, assim, quando minha mãe ou meu pai fala alguma coisa pra mim, antes eu era muito, tipo, principalmente com minha mãe, né? Minha mãe falava, filha, não, mãe, que assim, já querendo discutir e tal. E hoje eu paro e penso, falo, nossa, realmente, né? Às vezes ela fala, eu fico quieto, escuto, reavalio, entendeu? Mas, assim, a gente pode perceber também que quando a gente recebe alguma opinião de alguém, a gente para e escuta, geralmente é alguém que a gente leva em consideração. É alguém que a gente tem um relacionamento, uma proximidade para você realmente parar. Peraí, ela tá falando isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, entendeu? E aí é interessante de que João se aproximou ao máximo de Jesus, assim. O quão próximo ele podia ficar, ele ficou, entendeu? E a gente vê essa transformação por conta também desse relacionamento. A história de João é legal justamente por conta disso, dessa proximidade que eles tiveram. Por isso que ele é chamado discípulo amado, né? Não é porque ele era o mais carinhoso, mais afetuoso, mas era porque ele era o mais próximo. Nos momentos que Jesus precisava, era ele ali, era um dos próximos, ali os mais próximos do círculo de amizade de Jesus, né? E a gente percebe João se desenvolvendo dessa forma, porque não era só porque eu interesse, alguma coisa nesse sentido. Ele realmente amava Jesus. Ele amava estar perto de Jesus, aprender, talvez ver a multiplicação dos peixes ali, aquelas coisas todas que ele viu. E aí, por exemplo, nos escritos dele, ele narra coisas que os outros apóstolos não narram, com detalhes mostrando talvez um pouco mais da humanidade de Jesus, né? Ele mostrava como Jesus, um ser celestial, filho de Deus, que ele afirmava, ele dizia que realmente era aquilo, mas ao mesmo tempo era um Jesus que era amoroso, ele era meu amigo, ó. Eu vou te contar a história do meu amigo. Eu vejo a história de João contando assim. Ele viveu tão perto de Jesus, teve tantas experiências pessoais com ele, que era como se ele estivesse escrevendo o seu diário de um amigo muito próximo. Então a história de João é interessante, no meu ponto de vista, eu gosto muito da história dele por conta disso. É uma pessoa que ele se viu tão próxima que ele escreveu detalhes de alguém que viu face a face Jesus. Acho interessante também, só voltando o que a Isca falou, é que essa questão de a gente ouvir as pessoas também é uma questão de maturidade, né? E a maturidade espiritual é uma coisa muito, muito crucial, assim, na nossa vida. Porque se a gente ficar sempre no leite com papinha, você não vai pra frente, você não vai ter conhecimento, você não vai buscar, você não vai conseguir ensinar pra outra pessoa. E eu acho que todo mundo aqui já foi líder, teve algum cargo na igreja, cara, é uma coisa que me amadureceu muito, assim, pra ouvir mais as pessoas, porque às vezes eu não ouvia as pessoas também, tenho essa dificuldade. E quando você tem um cargo na igreja, um cargo de liderança, enfim, você acaba tendo que ouvir muita gente e engolir muito sapo, porque, cara, não dá. Às vezes a pessoa tem razão e você fala, poxa, a vida é verdade. Então, eu acho que isso é muito de João também, dessa transformação ter vindo de uma maturidade espiritual, justamente porque ele conviveu com quem tinha isso sobrando, assim, né, em demasiado. Isso é muito importante pro nosso aprendizado diário ali, né? A gente tá falando muito em, tipo assim, ele fez isso, ele fez aquilo, quando o João, quando aquilo. Queria que vocês pudessem entrar um pouquinho mais na história pra gente entender como que a intimidade de João com Jesus causou essa transformação na vida dele. Se vocês puderem, tipo, entrar mesmo na história, e para mim, porque eu também quero tirar uma lição. Eu quero entender como que ele fez isso para mim poder aplicar na minha vida também. A gente, até comentando um pouquinho antes da gente começar o podcast com a Sara e tal, das curiosidades que eu pesquisei sobre a vida de João. João foi o discípulo mais novo. Ele era o mais novo lá dos discípulos de Jesus. E João sempre estava ali, próximo, junto. E o interessante dessa transformação dele, eu lembro assim, de pontos específicos, quando Jesus estavam andando, e aí ele iria entrar em Samaria, mas ele mandou um mensageiro, e aí o Samaria falou, não vamos receber Jesus. E aí Jesus, não, tudo bem, vamos embora, né? E João e Tiago, tipo, como assim? Senhor, você quer que a gente mande descer fogo do céu e queimar todo mundo? E Jesus, não é assim, João, calma lá, entendeu? Calma aí, e explicou. Então a gente vê vários pontos. Essa de que João foi impetuoso, a questão do egoísmo, quando ele foi conversar com a mãe dele, perguntando, né, mãe, vai lá falar com Jesus para ver quem vai sentar do lado de Jesus, né? Eu e Tiago, né? Eu fico de um lado e Tiago do outro, fechou. E aí Jesus vai e repreende eles e demonstra, né, que não é bem assim. Que não, é ao pai que cabe quem vai sentar do lado, mas que Deus honra quem também se doa.
E aí é quando a gente vê que João se doou muito. No início ele era impetuoso, ele era explosivo, falava o que não devia, queria se sobressair. E aí Jesus corrigindo ele, a gente percebe depois um discípulo mais amável, manso, calmo, orientando. Se você vê Apocalipse, ele vendo a situação da igreja e escrevendo as cartas e preocupado. E se entregou mesmo, realmente. E ele sendo o mais novo também foi o mais velho, né, que morreu. Todos os outros discípulos acabaram tendo suas mortes, alguns por espada, crucificação. E João morreu de velhice, né? Viveu e sofreu muito, mas assim, eu acho que até o sofrimento, as circunstâncias da vida dele, o que aconteceu, fez essa transformação. E para passar por perseguição, se você não estiver muito conectado com Jesus, você não passa, você acaba sendo levado. Então a gente percebe essa transformação mesmo, que em seus momentos impetuosos da personalidade do filho de trovão, Jesus, com toda a sabedoria e amor, orientou ele, ensinou ele, e ele recebeu esse ensinamento e foi transformado. Um dos momentos que também ele estava muito próximo de Jesus foi no momento ali nos finais, né, nos finalmente, quando Jesus estava sendo preso, iria ser preso, no Monte das Oliveiras, na transfiguração. João estava ali com ele, né? João ajudou ele, estava junto ali. Em outros momentos, por exemplo, João narra da água em vinho, né? Como sendo o primeiro milagre de Jesus, que os outros discípulos não narram, não contam essa história. Então, João ele foi muito próximo desses detalhes de Jesus. E é interessante a gente falando sobre mudança de vida. Por exemplo, se a gente for olhar para Judas teve as mesmas experiências. Viveu ao mesmo tempo com Jesus, tomou do mesmo vinho lá, do mesmo pão que foi multiplicado, do mesmo peixe, mas ele não quis, ele não se deixou ser mudado. E aí nós vemos a história diferente com Tiago. De alguém que achava que Jesus ia ser o rei, ia subir no trono, uma coroinha na cabeça, ele queria sentar do lado direito e mandar junto, estar perto ali de quem mandava. E alguém que esperava, era paciente, que morreu ali tendo as visões do futuro, Jesus aparecendo para ele ainda enquanto ele estava naquela ilha, né? Então, João ele foi diferenciado nessa situação, diferente de Judas. Eu acho interessante quando a Sara falou, né, que a questão da maturidade espiritual, que eles tinham um contato vivo, e é interessante o que o Yuri falou, né, que todos os discípulos tiveram uma oportunidade, e a gente vê a diferença de João para Judas, que da mesma forma que João teve a oportunidade, Judas teve, mas Judas não quis. E João realmente ele se entregou, né? Então assim, a gente vê que ele foi o discípulo do amor porque ele amava muito a Jesus e se entregou. Eu fico vendo assim a história dele também e percebo de como ele foi de uma pessoa totalmente egoísta, que ele chegou a discutir ali com o irmão e a mãe dele para ver quem é que ia sentar à direita de Cristo, para uma pessoa que se doa totalmente para aquela causa e, poxa, fala o que tá agora, tipo assim, tamo junto, sabe? Tamo louvando, tamo adorando, e é assim. Para vocês, para mim, esse é um dos pontos que define o porquê dele ser chamado de o discípulo amado, pela transformação que ele teve, de como ele virou o que ele virou, de ter ficado tão próximo de Cristo. Para vocês, qual é o motivo dele ter recebido esse, vamos colocar assim, o título de discípulo amado? Bom, eu vejo justamente por conta dessas situações, dessa maturidade que João ele desenvolveu ao longo do tempo, mas eu também vejo João disponível. Talvez ali, quando Jesus precisava, ele era mais sensível a ver o lado humano de Jesus. Não só o Messias, não só o rei, mas alguém que, porque ele está triste, ou porque eu vou lá, vou conversar com ele, vou estar perto. Então eu vejo João como querendo ser um amigo de Jesus, justamente por esse amor que eles tinham. E era recíproco, né? Jesus o amava de forma assim, bonita, louvável de se ver, né? E João a mesma coisa. João ele demonstrava esse amor de Jesus estando perto dele.
Eu acho interessante quando você falou desse ponto de virada, que eu fiquei lembrando daquele programa da TV Novo Tempo, né? O 180 graus, o ponto da virada, né? Eu acho que quando o João, essa questão dessa querer ser próximo, ser amigo de Jesus e ver a humanidade em Jesus, quando a gente vê, nossa, João se doou tanto, mas o ídolo dele, quem era o objetivo dele, quem ele seguia, se doou de uma forma que eu acho que talvez ele pensava assim, Jesus, que era Deus, se fez homem, morreu, como eu não posso me doar? Entendeu? Então eu vejo assim que essa proximidade que ele teve, essa questão de ser amigo de Jesus, entendeu? Ver Jesus não só como o rei, o Messias, mas como um homem, Jesus. Então, assim, eu acho que é o que talvez foi o diferencial dele, né? Apesar do ímpeto dele, da questão do filho do trovão, mas a sinceridade dele. E eu vejo o João, acho que como aquela pessoa que é meu amigo, é dos meus, então assim, tamo junto, entendeu? Eu defendo os meus, sabe? Então eu vejo isso. Então, se é para o meu amigo, então eu faço tudo por ele. E ao mesmo tempo que ele via esse lado humano de Jesus, eu acho que deve ser uma sensação muito excepcional você saber que o Filho de Deus encarnado, Criador do universo, do mundo, está aqui do seu lado, comendo com você e tal. Então essa experiência assim, de ver o homem Jesus, mas ao mesmo tempo ver o Deus Jesus, deve ser uma sensação assim surreal, extraordinária. E João vendo isso de perto, acredito que é meio quase que impossível não mudar, né? Só Judas mesmo para conseguir. Agora, o ser humano que realmente abriu o coração para Jesus e viu aquilo tudo que ele demonstrou, não tinha como continuar sendo a mesma coisa. Eu concordo também, eu acho que é muito sobre intimidade, assim, o momento que Jesus está sendo crucificado e ele olha para João e fala, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, é um momento que você não entrega uma pessoa que você ama tanto para uma pessoa que você não confia, que você não ama, que você não tenha o mínimo de intimidade. Então essa intimidade de João com Jesus, ela se deve, claro, por tudo isso que vocês falaram, mas também por muita confiança, assim, né? Essa disponibilidade de João realmente era uma coisa extraordinária, assim, como a Iesca falou, é meu amigo, eu vou estar aqui porque daí vier. Então isso é muito bonito, assim, ele confiar a vida da mãe dele, que deu vida, né, assim, como homem a ele, a família dele para João e ele se tornar família, né, porque ele passou a ser filho de Maria também. Então isso é muito bonito, não era só uma amizade, era uma conexão meio familiar, assim, né, era uma simbiose quase os dois ali. E é bonito a gente pensar nisso porque quando a gente olha João sendo mais novo, no início ele vai lá, mamãe me ajuda, por favor, eu preciso de ajuda. Me ajuda eu e meu irmão ficar numa posição melhor. E no final da história a gente vê que Jesus viu que ele mudou tanto ao ponto de confiar a mãe dele. A responsabilidade de cuidar dela, né? Se Jesus não conhecesse, não confiasse, ele não faria isso. O mesmo mimadinho que foi correr para a mãe no início, já não era mais aquela pessoa. Eu acho interessante frisar nisso, né? Que tipo, ele era jovem, imaturo e Jesus vê, né? Essa mudança, essa maturidade nele e confiar algo tão precioso a ele. O amor sempre foi uma questão muito importante para ele, tanto que em João 1 ele sempre toca muito nesse ponto. Por que vocês acham que o amor era uma questão tão importante para ele? Por que ele era tão empenhado em se doar? Porque ele tinha exemplos, era pelo ciclo que ele vivia. Por que vocês acham que o amor era um tema tão importante para ele? Eu acho que foi mais ou menos o que eu já tinha falado antes. Assim, ele conviver com Jesus e ver o amor ali, entendeu? Porque se você for ver as histórias, né, acompanhar a vida de Jesus, você vê que Jesus, ele não olhava... A gente tem que entender também o contexto, né? Na época, os líderes religiosos tinham toda uma discriminação com o povo e Jesus veio quebrando tudo. Então, assim, você esperar que o Filho de Deus, o Messias, vai olhar para mim. Já pode pensar já por questão de João. João era um pescador. E Jesus me confiar, não, vem aqui, me segue. Entendeu? Confiar algo tão grande assim para ele, eu imagino que ele vê, o espelho dele era Jesus. E aí ele vê o amor de Jesus com o Pai
e consequentemente, o amor com a humanidade, é isso. E eu acho que até a questão da transformação dele também. Veja o poder de Deus, entendeu? Eu de um jeito e hoje sou outro, tudo graças a ele, a quem me amou, e por amor a ele, eu me transformo, né? Eu acredito que é mais ou menos isso aí mesmo. Na verdade, mais ou menos não, é isso mesmo. Esse amor de Jesus e João, ele se estendeu tanto ao ponto de Jesus, no final ali no ministério, né, para que os discípulos continuassem com a pregação e tudo mais. Esse amor fez com que João continuasse. Fez com que aquele amor, tanto por Jesus como para as pessoas que Jesus morreu, por todas elas. Então eu imagino que João olhando falando, Deus veio morrer por todas as pessoas, quem sou eu para não fazer algo por elas? E o amor é a base de tudo para eles, né? Foi a amizade deles, foi os períodos difíceis, os fáceis, as alegrias. Então João escreve se aprofundando nisso justamente porque ele conheceu o amor em pessoa. Eu acho também que é muito. Eu sempre falo, a influência ela é uma arma poderosa assim, na nossa vida, né? E Jesus sempre tinha contato com Deus, assim, com o Pai, né? Então, ele tirava momentos do dia dele, se afastava dos discípulos para ele ter esse momento com Deus, assim. E eu acho que isso influenciou muito na vida dos discípulos. Então, por isso que eu falo, pais e mães, eles têm grande responsabilidade. Tanto é que Jesus vai cobrar isso de cada pai e de cada mãe, porque é uma influência, cara, assustadora, assim, porque senão, o que seria de mim se não fosse a influência dos meus pais, sabe? Então eu acho que isso também se resume muito na relação que ele teve com Jesus, porque ele via a relação que Jesus tinha com o Pai. E essa intimidade que ele via, ele falava, poxa, eu também quero ter essa intimidade, eu também quero ter esse amor, eu também quero tirar tempo para estar com Jesus, para fazer o que Jesus faz. Eu acho que isso se deu muito na relação dele e no amor, né? Ele viveu com o próprio amor, né? Como vocês falaram. Então eu acho que isso também foi primordial ali na relação dos dois. Eu queria deixar. Eu fiz essa pergunta que parece um pouco redundante, porque, tipo assim, quando a gente para ler, a gente entende que a definição uma das definições ali de Deus, que Deus é amor. E eu acredito que João, ele toca tanto nesse assunto porque ele, através do amor, consegue conhecer mais o Criador, consegue se aproximar mais de quem está ali, o Filho de Deus que está ali com ele. Ele consegue, acho que, entender o verdadeiro amor, podendo compartilhar, podendo se doar pelas pessoas. Para vocês, que conselho você acha que João daria para quem busca um relacionamento íntimo com Deus? Acho que o conselho seria, seja próximo, seja amigo. João, ele viveu experiências extraordinárias, mas se ele não quisesse estar perto, ele não teria visto, ele não teria narrado tudo que ele contou. Então, tudo que a gente já está falando, né? João, ele foi muito próximo. Então, acredito que talvez se ele viesse hoje aqui e dissesse para a gente, ele falaria, sejam amigos de Jesus, convivam com Jesus. Hoje nós não temos Jesus face a face, mas nós temos a Bíblia e tudo que ele falou, que é a palavra dele. Então, se nós estivermos convivendo, nós nos pareceremos com ele automaticamente. Seria mais ou menos a mesma coisa também. Que ver com Jesus, Deus, né, como um pai e amigo e buscar ter intimidade com ele todo dia. Ele teve a oportunidade de conviver diariamente com Jesus, mas como o Yuri disse, a gente não tem, mas a gente tem a Bíblia. E eu acho interessante essa questão do livro de João, é que ele escreveu de uma forma para que você meio que estivesse no enredo também, como se você estivesse vivenciando as experiências que João teve. Então, assim, jovens, todo dia você acorda, olha o seu Instagram, vai lá, dá uma lidinha na Bíblia. Eu lembro quando, assim, sou adventista de berço, quando eu morava em Columbiara, todo ano tinha gincana. E eu sempre gostei muito de ler, meus pais me influenciaram a gostar muito de ler. E eu lembro que a gente tinha um ano bíblico, e aí no final sempre tinha aquele quiz, e ganhava quem mais acertava. E eu lembro que um dia à tarde eu parei para ler a história de Esther, e eu fiquei encantada, tipo, nossa, porque eu tinha na minha cabeça que a Bíblia, né,
Ai, meu Deus, a gente vai para números, só genealogia, sabe? Vai Deuteronômio, aquelas leis, aqueles regulamentos, meu Deus, que saco, entendeu? Mas não, a Bíblia tem isso, porque a gente tem que entender também algumas coisas que Deus ensinou antes, que tinha todo um simbolismo, todo um porquê, mas também tem as histórias que, se a gente for ler, caramba, arregaça em muitas histórias assim de escritores de hoje que são famosos e tal. Então, assim, para você ter intimidade com Jesus é você estar todo dia ali buscando a Ele. E a gente não pode vacilar, porque é a mesma coisa de você ter um amigo próximo. É uma coisa se você vê ou conversa com ele todo dia do que quando você conversa uma vez a cada um mês, uma semana, cada ano, entendeu? É totalmente diferente, totalmente diferente. Você acaba perdendo a intimidade. E a intimidade você só consegue se você estiver ali, constante, ali com o relacionamento com a pessoa. Tem uma frase, eu não sei quem disse, mas eu já li em algum lugar, que fala que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, né? Geralmente, se a gente for olhar, às vezes a gente fala uma frase ou uma palavra que um amigo fala, às vezes tem alguma coisa que só aquela pessoa fala e, de repente, o grupo de amizade dele começa a repetir aquela mesma coisa. E é automático, a gente convive com uma pessoa, a gente acaba se parecendo com ela. É interessante até, às vezes, no relacionamento, o namorado começa a parecer com a namorada, até fisicamente. Tem gente que parece que é irmão, mas não é. E eu lembro que, falando sobre isso de relacionamento, de estar perto, assim, de tratar Jesus como amigo, lembro que lá em casa, quando a gente vai fazer oração com a Manuela, a gente sempre fala com ela para falar como se fosse com Jesus, né? E esses dias a gente estava saindo para ir num local, uma festa de aniversário, enfim. E aí começou a chover no meio do caminho, sereninho assim, né? Aí eu escutei ela falando assim: Ô Jesus, faz para chover um pouquinho aí que eu quero brincar, quero correr. Eu sei que no meio do caminho o sereno parou e ela falou, me cutucou assim, falou, viu? Falei pra você, ele me escuta. Então às vezes eu fico falando com ela, fala com ele que ele te escuta, oração de criança. E eu percebo essa inocência, entre aspas, mas eu percebo que ela vê essa proximidade. Ela vê que ela a oração é um canal direto. E hoje nós não conseguimos olhar mais no olho de Jesus como João olhou, mas se nós confiarmos que a oração é nosso canal direto com Deus, nós conseguimos falar com Ele tudo que a gente quiser. E essa intimidade, essa se parecer com Jesus, assim como um cristão é, né, um parecido com Jesus, só vem com a intimidade, com a proximidade e com o convívio. Eu acho que é escolha também, né? A gente fala muito sobre fazer o devocional, e tudo isso são ferramentas muito legais, assim. A gente teve um episódio até, acho que o Eduardo participou desse episódio, e ele falou sobre isso, assim, cara, é você fazer um pouco todo dia. É ter disciplina. Eu tenho um sermão do Rodrigo Bipe que ele fala assim, maturidade espiritual ela só acontece com disciplina. É todo dia você construir um pouquinho, colocar um tijolo na sua casa. Então eu acho que João tinha muito isso, assim, ele tinha uma compreensão racional de que eu vou viver o amor se eu escolher todos os dias viver o amor. Para quem é casado sabe, gente, ou para quem tem algum tipo de relacionamento, na verdade, família, né? A gente tem que escolher todos os dias a nossa família, assim, porque às vezes o pai não tá no dia bom, a mãe não tá no dia bom, às vezes o irmão não tá no dia bom, mas ainda assim é sua família, você precisa ter paciência, você escolheu estar com eles, vivendo ali naquela casa, né? Então eu acho que é escolher, é você saber que se eu escolher estar com Jesus, todo dia eu vou escolher estar com Jesus, porque eu preciso ter maturidade para entender que tem que ter disciplina, senão você vai ser uma pessoa indisciplinada e não vai ter nada na vida. Eu achei interessante o ponto, quando vocês falaram que a gente acaba, às vezes, se parecendo com quem a gente convive muito. Isso é muito verdade. Eu sempre olho, assim, pra que nem casais. Tem vezes que eu pergunto pra, tipo assim, minha mãe, ela conhece mais gente que eu. Eu pergunto, mãe, eles são irmãos? Ela, não. Eles são casados e tal. Aí eu fico, nossa, parece ela, que parece o quê, menina? Eu falo, não, parece sim, não tem jeito. E, tipo, uma lição que eu tiro pra mim da história de João é que quanto mais próximo de Cristo a gente ficar, mais a gente vai se parecer com Ele. Talvez a gente não consiga transparecer todo o amor, tudo o que Jesus é, porque a gente é cheio de problema. Mas só que quanto mais próximo a gente ficar, mais a gente vai se parecer com Ele. E para finalizar, vocês conseguem tirar alguma reflexão dessa história? Algum ponto assim que você, tipo assim, além de a gente ser amor, a gente ter que se aproximar de Cristo para se parecer mais com Ele, tem algum ponto da história de João que vocês conseguem tirar assim, esse exemplo profundo, algum tipo de reflexão com isso?
Bom, eu acho que João ele me ensina que apesar dele ser jovem, ele demonstrou mais maturidade do que alguém que era mais instruído do que ele, que foi Judas. Ele me mostra que é possível nós nos transformarmos com a proximidade de Jesus, não importa se eu sou bravo, se eu sou ignorante. Quando eu me aproximo de Jesus e me olho no espelho de quem eu devo ser, eu consigo, com a minha vontade, com o meu querer, me transformar. Então, João eu vejo como uma pessoa que ele se distinguiu dos outros discípulos no que ele escreveu, enfim, justamente porque ele conviveu mais com Jesus, ele foi um pouco mais perto de Jesus, ele viu talvez coisas que os outros não viram, só ouviram ele falar. E eu vejo assim João como sendo um exemplo de alguém a se tornar. Alguém que quando no final do ministério ali, no final da vida de Jesus, quando ele disse que eles dariam continuidade, nós vemos ali alguns saindo para pregar para as nações, nós vemos pessoas batizando. Eu vejo João escrevendo, João vivendo até o final ali, tendo visões excepcionais do Apocalipse sobre a volta de Jesus, sobre como seria o céu. Ele deixa isso para a gente de escrito, para a gente ler e esperar. Então eu vejo João me ensinando a esperar e me vendo também como alguém que precisa estar mais perto de Jesus para ser melhor todo dia. Eu vejo na história de João alguém que amava tanto a Jesus que com os puxões de orelhas que Jesus deu a ele repensou, poxa, eu fiz algo que não agradou a Jesus, então não vou fazer mais, entendeu? Então, assim, eu vejo isso. Mas para ele pensar nisso é porque ele via Jesus com estima, Jesus como um amigo. Então, assim, que eu possa a cada dia também ter esse convívio, essa intimidade com Jesus para que eu possa, assim, isso aqui que eu fiz eu sei que não é legal, não agrada a Deus, então que Jesus me ajude a mudar. E o Yuri falando sobre a questão das visões, eu imagino um jovem tão impaciente, impetuoso, sendo o senhorzinho na ilha de Patmos contando as visões do céu, viu o céu e entendeu que não era para ele aquilo lá no momento, que o objetivo dele ali era contar para os outros que precisariam saber desses sinais. Então eu vejo alguém que entendeu que muitas vezes não é no seu tempo, mas sim no tempo de Deus, e que Deus é tão amoroso ao ponto de sustentá-lo, porque João sofreu muito, teve muita perseguição, aconteceu muita coisa na vida dele, e mesmo assim, mesmo sofrendo, ele estava ali, todo momento. Senhor, estou à disposição. Que possamos assim também, como João, né, nos entregarmos assim de coração mesmo para Jesus. Tem uma citação de Ellen White, viu, galera? Falar de Ellen White, mas calma, viu? Não vai criar aquele movimento todo. Nós falamos de Bíblia. Vamos falar só uma frase dela aqui para não dar problema. Brincadeira, todo mundo sabe que não é isso, né? Mas é o seguinte, no livro Atos dos Apóstolos, eu separei uma parte que ela diz o seguinte: foi o profundo amor de João por Cristo que o levou a desejar estar sempre ao seu lado. O Salvador amava a todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros e com confiança, muito de uma criança, sabia que abria o coração a Jesus. Assim se ligou por maior afeição a Cristo. E por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram comunicados ao povo. Então, Ellen White diz aqui pra gente que apesar dele ser jovem, lá no final da história dele, tudo aquilo valeu a pena. Ele, como a Iesca falou, ele teve essas visões aí, deixou escrito, ele não sabia que era para ele. Talvez se fosse naquele momento de que ele tivesse entrado no grupo dos apóstolos, ele ficava louco para ir, né? Não, me leva logo, eu quero ir. Mas ele entendeu, ele compreendeu Jesus, compreendeu aquilo que Jesus falava, e hoje se tornou um exemplo pra gente, um discípulo com história para contar. E eu acho interessante a questão do testemunho dele, né? Porque a gente pensa, nossa, mas eu sou jovem também, né? Mas João, lá no Apocalipse, ele era um velhinho gagá. Mas o que Deus fez na vida dele, sendo jovem, e a que ponto ele chegou, que a gente pode perceber que, mesmo eu sendo imperfeita, falha, se eu deixar Jesus agir no meu coração, ele pode me transformar. Eu acho interessante que essa confiança que Jesus tinha nele, assim, além dele ser amado, ele era
confiável, né? E isso é muito bonito, olhar Jesus falar assim, eu confio em você. Eu podia me entregar ali naquele momento que eu falei, cumpri a minha missão. E ele teve esse privilégio, né, de ver o céu, de receber a visão do que seria o céu, por mais que ele não foi, né, pessoalmente, mas ele teve um grande privilégio que os outros apóstolos não tiveram. Então, era uma confiança muito grande que Jesus tinha nele, assim, não era só de eu amo você, mas eu confio em você, eu vou te dar responsabilidades porque eu acredito no seu potencial e porque eu sei das coisas que você pode fazer através do meu Espírito Santo. E aí, como a Iesca falou, ele passou por muitas provações, muitas provações. E aí ele escreve para mim uma das frases mais bonitas da Bíblia, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, que ele fala, vou ler. A gente estava com um negócio até agora na minha cabeça, esqueci. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e já não haverá morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E isso também era um anseio de João, porque ele já tinha vivido tanta coisa, ele já tinha sido passado por açoite, por tanto sofrimento, por tanta peleja, que ele falou assim, quando a gente chegar nesse lugar, a gente não vai ter mais dor nenhuma, choro nenhum, vai ser vida em abundância e não só isso, vida eterna. Então ele deixou isso pra gente, ele teve essa responsabilidade de ver o céu, para que ele pudesse deixar isso pra gente, porque ele sabia também que a gente sofreria. E ele teria uma palavra de amparo, de consolo, né, para estar aqui conosco. Então era uma responsabilidade que ele teve de muita confiança, né, de uma intimidade que só ele teve com Jesus. Então essa confiança eu acho muito bonita na relação dele com Jesus. Eu acho que é isso. Bom, que nós possamos ser pacientes, como João foi, amorosos também, que a gente possa aprender a cada vez mais compartilhar esse amor que Deus tem pela gente. Algum de vocês pode orar pra gente encerrar? Vamos orar então. Santo Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de experimentar o seu amor, de estarmos perto de Ti e de hoje estarmos aqui reunidos falando sobre alguém que o Senhor conviveu e deixou histórias para nos contar e coisas para nos ensinar. Pedimos que o Senhor venha habitar em nossos corações, venha nos moldar, venha nos preparar para a sua breve volta também, que nós possamos nos aproximar de Ti ao ponto de mudarmos aquilo que nós temos falhado. Que possamos ser pessoas melhores, possamos aprender com nossos erros, mas também com as histórias que o Senhor deixou para nós. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe essa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, gente. Esse foi mais um episódio. E eu espero que vocês possam acompanhar a gente nos próximos também. Fiquem com Deus. Vamos dar um belezinha lá pra câmera do meio. É Tchau, isso aí. gente. Tamo Até junto. o próximo. Valeu. Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e Salvador.